tudo bem? Hoje o Porto e Negócios destaca uma parceria estratégica entre a Transtech World e a Hapag-Lloyd, na margem direita do maior porto da América Latina. As empresas anunciaram uma nova operação conjunta para aumentar a eficiência operacional. É o início do modelo de depot dedicado. Na prática, isso significa que toda a movimentação de contêineres vazios da armadora será concentrada em um pátio exclusivo. O objetivo é otimizar processos. Com a centralização, a expectativa é de ganho real em agilidade e produtividade, tanto na devolução de contêineres de importação, quanto na liberação para exportação. O pátio fica na entrada de Santos, em posição estratégica, na marginal da Via Anchieta. A localização permite operar todo o volume do armador e garante mais fluidez no tráfego, além de facilitar o acesso à rodovia e aos terminais portuários. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Transtech World, referência em terminal de contêineres vazios. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Porto Itapoá. Transtech World, referência em terminal de contêineres vazios. Estamos mais uma vez em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, na fábrica da Eldorado Brasil Celulose. No programa de hoje, vamos falar sobre um tema de extrema importância: sustentabilidade. E vamos mostrar iniciativas sustentáveis na operação da fábrica e também na produção de energia limpa, distribuída para todo o país. Mas para começar esse bate-papo, eu vou conversar com Marcelo Martins, gerente-geral industrial da Eldorado Brasil Celulose. Marcelo, muito obrigada por nos atender aqui na sua casa. É uma satisfação. Marcelo, ano passado, se a gente for pensar em números consolidados, foram quase 1,8 milhão de toneladas de celulose produzida. A meta para 2026 é mais audaciosa, né? Mais audaciosa, 1.850.000, pelo fato de a gente não ter uma parada geral. Parada geral é um período de manutenção da fábrica, onde a gente ocupa mais ou menos 10 dias. Então, esse ano não vai ter. Então, a gente já colocou como meta 50.000 toneladas a mais. Que fatores você, enquanto gerente, elenca para que esse número seja possível? Bom, a gente vem trabalhando desde o começo, né? E, ao invés de fazer grandes investimentos para desengargalar a fábrica, a gente trabalha muito em eficiência operacional, né? Continuar fazendo isso, em confiabilidade da manutenção, na gestão de ativos, né? Disponibilidade dos equipamentos, né? Se você para menos, quebra menos, vai produzir mais. Sem dúvida. E também na parte de inovação e tecnologia, que envolve a parte de inteligência artificial. Chegamos num ponto extremamente importante. Há quem diga que a inteligência artificial vai substituir
muitos empregos e muitos colaboradores. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a inteligência artificial é ferramenta para otimizar processos. Isso. Como a Eldorado Brasil está implantando essas tecnologias que são uma realidade em todos os mercados e em todos os segmentos? Isso. Quando a gente começou a implementar a inteligência artificial, foi em 2016, né, bem devagar, agora a gente já está bastante avançado, né? Tinha mesmo esse receio, né? Será que eu vou perder emprego, essas coisas? Pelo contrário, a gente até aumentou e capacitou melhor nossos profissionais. Nossos profissionais agora eles são capazes de mexer com inteligência artificial, nem que seja como usuário, né? E nossos engenheiros se capacitaram também para isso. E como a inteligência artificial ela é aplicada no dia a dia da fábrica? Então, o melhor exemplo que a gente tem é na parte de monitoramento dos ativos, né? A gente hoje tem uma série de instrumentos espalhados pela planta, né, que eles fazem medições e mandam a resposta para esse centro de monitoramento de ativos, e é ele quem é o sistema que decide quando que você vai fazer uma intervenção, trocar um equipamento, né, trocar um instrumento, né? Então, a inteligência artificial toma as decisões, né? Isso entrega, inclusive, mais segurança ao trabalhador, ao colaborador da Eldorado Brasil Celulose. Sem dúvida, sem dúvida. Não. Quando a gente pensa em economia circular, como o conceito de economia circular está embutido nas ações da fábrica? Então, isso nasceu, a Eldorado nasceu com esse conceito, né? Então, na fábrica, a gente, quase 100% da nossa energia é subproduto da própria madeira, né? Seja o licor negro, que é o subproduto do cozimento, que a gente usa como combustível para a caldeira produzir vapor, para o próprio processo, e rodar os tubos geradores, né, para produzir energia. A casca também, que vem com a madeira, a gente separa e queima numa outra caldeira menor também para gerar energia, isso na fábrica. E mais recentemente a gente partiu a termoelétrica onça pintada, e nós podemos dizer o seguinte, que a Eldorado é a única empresa do setor no Brasil que utiliza toda a árvore, né? Nós utilizamos, como eu falei, o tronco. Sim. E a casca dentro da fábrica. E na onça pintada nós utilizamos os tocos e raízes e madeira inservível para celulose. Aquela madeira que não serve para celulose também vira combustível para a termoelétrica. Há quanto tempo você está na Eldorado Brasil? Desde 2010, desde o começo. A gente está falando aí de 16 anos. 16 anos. De lá para cá, como é que você enxerga, enquanto colaborador, todas as mudanças que foram adotadas pela companhia para uma operação mais sustentável e um cuidado ainda maior com o meio ambiente? Então, isso é no ano a ano, a gente discute, né? O que a gente pode fazer para o próximo para melhorar isso ainda mais, né? Então, a gente já nasceu com esse conceito, como eu falei, né? E a gente vem a cada ano pensando em como melhorar. Por exemplo, a gente agora vai inaugurar ainda esse ano a central de tratamento de resíduo sólido, ao invés de ficar mandando para aterro, né? Então, a gente está sempre pensando em algo a mais, né, de sustentabilidade mesmo, né? Como é que vai funcionar essa central de resíduos sólidos para que quem está em casa possa entender? Hoje, o resíduo é levado para um aterro. Para um aterro. Só que o que acontece? São subprodutos da fabricação de celulose, alguns sólidos, né? Que, através de uma reação, tudo eles acabam sobrando e a gente tem que dar um destino para eles, né? E um destino correto. E ao invés de, então, agora, a partir de agora, ao invés de mandar para o aterro, a gente vai estar mandando para uma central. Nessa central, a gente vai estar fazendo as misturas necessárias para transformar isso em fertilizante e corretivo de solo para a nossa própria florestal. Ou seja, é reaproveitamento de mais um subproduto. Isso. Você acredita que, por exemplo, o modelo da onça pintada ela possa ser replicado em outras regiões, por outros segmentos e até mesmo em outros países? Não, eu acho que sim, porque é só você pensar como aproveitar, né, aquilo que sobra, digamos assim, né? E a gente pensou, né, como aproveitar o
que a gente não aproveitava da árvore, hoje aproveita na onça pintada. Não? E com relação, se a gente for pensar em expansão da própria fábrica, quais são os planos para a usina Onça Pintada? Não, a onça pintada, então, ela é uma usina despachada, que a gente chama, né? Então, ela é sob demanda do ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. E toda vez que tem uma demanda, eles pedem para a gente. Já tem mais de ano que não para, né? Eles estão pedindo. Né? Mas, às vezes, se eles não pedirem, a gente tem que parar. Então, a gente não usa essa energia na fábrica, a gente manda para o grid. Né? Como é que você se sente parte desse processo que não faz só o aproveitamento 100% da matéria-prima, mas contribui efetivamente para o futuro das gerações? Não, eu me sinto assim realizado nesse aspecto, por quê? Porque não é só produzir, né, reduzir custo que a gente faz, né? A gente sempre reduz custo, produz com qualidade, com preocupação com a segurança do trabalho, né, que nós somos referência, aliás, tá? Mas o meio ambiente também. Então, isso faz com que a gente se sinta muito bem, né? Você colocou muito bem colocado, que a usina Onça Pintada atende sob demanda. No entanto, a energia da fábrica da Eldorado, ela também vem de processo de reaproveitamento. Isso. Esse excedente já se tornou um produto rentável para a companhia? Sim. Esse excedente, né, que dá mais ou menos de 45 a 50 mega, né, de energia que a gente vende, é uma importante receita para a empresa. Né? Dependendo do valor, né, que esse valor oscila bastante, né? Dependendo do valor, ele é um valor que chega a quase vencer alguns custos que a gente já tem aqui. Então, é uma receita muito importante mesmo. A economia circular, inicialmente, ela exige um investimento alto. Em quanto tempo esse modelo costuma ser autossustentável? Bom, depende, né, do projeto. Por exemplo, da Onça Pintada já se pagou, da Central a gente está pensando que 2 anos no máximo a gente está pagando também. Vale a pena? Vale muito a pena. O investimento é alto, mas depois você recupera. E recupera não só do ponto de vista da empresa, mas de legado deixado, né? De legado, isso. Marcelo, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. No próximo bloco a gente vai conhecer a fundo como é que funciona todo esse processo de geração de energia limpa que vai para todo o país através da solicitação da ONS, o Operador Nacional do Sistema. Não saia daí. Até já. Na Eldorado, nada disso que a gente está falando não acontece se não for pelas pessoas, né? Então, a função do especialista é estar ali junto com corpo de profissionais, buscando ali a produção necessária e atingir isso junto com os colaboradores que são peça-chave aqui na Eldorado. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Transtec World. Há mais de 10 anos atuando com movimentação, reparo e armazenagem de contêineres vazios para as principais empresas de navegação do mundo. Nossos terminais estrategicamente localizados somam mais de 240 mil metros quadrados de área no litoral e interior de São Paulo, movimentando mais de 1 milhão de TEUs por ano. Transtec World, referência em terminal de contêineres vazios. Em 1 década e meia, o Porto Itapuá vem transformando desafios em conquistas, com inovação que move,
tecnologia que transforma e sustentabilidade que conecta o agora com o amanhã. Seguimos firmes para alcançar a posição de maior e mais eficiente terminal de contêineres da América do Sul. Seguimos conectando negócios, pessoas e o futuro. Porto Itapoá. Com uma rede global de 14 terminais próprios e joint ventures, a Stolthaven Terminals tem como missão entregar valor a seus clientes através da operação de terminais de última geração que complementam as capacidades de suas empresas irmãs, Stolt Tankers e Stolt Tank Containers, garantindo a interface Ship to Shore. São aproximadamente 5 milhões de metros cúbicos de armazenagem e distribuição de líquidos a granel de classe mundial. A Stolthaven Terminals também está presente no Brasil com um terminal em Santos. Olá, tudo bem? Hoje o Porto e Negócios destaca uma parceria estratégica entre a Transtech World e a Hapag-Lloyd, na margem direita do maior porto da América Latina. As empresas anunciaram uma nova operação conjunta para aumentar a eficiência operacional. É o início do modelo de depot dedicado. Na prática, isso significa que toda a movimentação de contêineres vazios da armadora será concentrada em um pátio exclusivo. O objetivo é, com a centralização, a expectativa é de ganho real em agilidade e produtividade, tanto na devolução de contêineres de importação quanto na liberação para exportação. O pátio fica na entrada de Santos, em posição estratégica, na marginal da Via Anchieta. A localização permite operar todo o volume do armador e garante mais fluidez no tráfego, além de facilitar o acesso à rodovia e aos terminais portuários. Esse foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Transtech World, referência em terminal de contêineres vazios. Estamos de volta, direto de Três Lagoas. Cássio, muito obrigada por nos atender e por falar desse projeto E auxiliar na produção. Como é que surgiu a onça pintada e esse propósito de reaproveitamento da madeira, chamada inservível para a produção de celulose, mas muito servível para a produção de energia limpa? Sim, comentou tudo, Nathalie. A ideia da empresa foi realmente aproveitar essa madeira que ficava no campo, pois ela, o nome mesmo já diz, né? Ela é inservível para celulose, né? Por N motivos, ela não fica imprópria, né, para a produção de celulose. E a empresa viu esse potencial, porque energeticamente esse material é extremamente rico e aí teve a ideia e a empresa implementou essa unidade aqui, né? Qual que é o papel da biomassa na geração de energia da Eldorado? Na verdade, a usina termoelétrica ela é individualizada do sistema. Ela está localizada aqui por questões econômicas e de mais inteligência, vamos dizer assim, financeira, né? Ficar aqui dentro do site da Fábrica Celulose. Contudo, a energia dela é totalmente separada. A gente é despachado pelo Operador Nacional do Sistema. Que é a ONS, Que é certo? a ONS. Como é que funciona essa distribuição? Como é que vocês são acionados pela ONS? A gente está dentro de um sistema, né, que envolve vários agentes do Brasil como um todo. E aí, dentro desse sistema, a gente recebe os despachos do Operador Nacional, semanalmente ou diariamente, ou até mesmo por hotline, né? Eles podem acionar a gente por emergência, uma redução ou um aumento de carga. Quando a gente fala da operação via ONS de energia limpa, a gente pode dizer que a Eldorado Brasil Celulose está cumprindo o seu papel integralmente do ponto de vista de sustentabilidade. Sim. Além da própria reutilização e aproveitamento total do potencial das florestas, além de ser uma energia também verde, né, e ajudar na questão do crédito de carbono, porque é totalmente uma fonte energética renovável, nós estamos atendendo a demanda específica momentânea ou de um determinado período do Brasil, do Sistema Nacional. Diferente de uma outra unidade que gera por excesso ou por qualquer motivo assim de excedente energético.
nós realmente nós entregamos realmente o que o Sistema Nacional, o que o operador nos solicita. Quem opera essa gigante de geração de energia limpa? Quem opera são os nossos operadores, nós temos uma central de controle e o nosso time de área também, que está o tempo todo realizando as manobras ou fazendo os ajustes de processo que são necessários para entregar a energia que o operador nacional nos solicita. Agora, é uma operação extremamente segura e os operadores que ali estão são técnicos? São técnicos, todos têm formação e todos têm o potencial de tomar decisões. E também o sistema em si é todo automatizado, né? Então, a parte de controle, ela tem todo um suporte bem robusto, tanto de instrumentação como controle inteligente. A ideia de que aquele operador não precisa de qualificação, hoje não existe mais quando a gente fala tanto de produção de celulose quanto de produção de energia limpa. Sim, não, claro, sempre há trabalhos, né, manuais, tudo, mas a tendência cada vez no mercado é o operador se tornar mais técnico, né? Vamos dizer assim, trabalhar mais com a cabeça, né? Como que funciona na prática a entrega da energia excedente da Eldorado Brasil? Na celulose, ela realmente é o excedente, né? Dentro da produção de celulose, tem 2 caldeiras lá também, uma de recuperação química e outra caldeira de força. Então ocorre um excedente energético também na fábrica de celulose. Porém, essa energia da fábrica de celulose, ela é vendida, vamos dizer, ela é entregue no mercado, né? Ao preço do PRD, a depender do quanto está sendo o excedente, né, a sobra energética da planta da fábrica de celulose. Na termoelétrica, aí realmente, como eu já disse, ela é via solicitação do operador nacional. Né? Então, quando não há solicitação, a usina fica parada? Fica, a gente chama de processo de hibernação. Quando o sistema nacional, né, sistema integrado nacional, está com excedente, tanto por questão de reservatórios ou outras fontes energéticas, a gente pode ser acionado a fazer o processo de hibernação, a gente deixa de operar. E durante esse processo de hibernação, acontece algum processo dentro da usina, uma espécie de manutenção, para que as pessoas compreendam, que não fica simplesmente parada com o botãozinho desligado. Não, Nathalie, é bem interessante você falar isso. Na verdade, é o momento que a gente mais trabalha e também é um momento bem difícil, porque como a gente brinca, né? É como você manter um carro parado, né? Ele deprecia, e você não consegue dar as manutenções preventivas e realmente garantir a condição dos equipamentos. Então a gente cria várias estratégias durante o processo de hibernação para manter a usina disponível, porque apesar de nós estarmos sem despacho, ela está disponível. A qualquer momento, igual eu comentei, o operador nacional pode nos ligar e falar, volta para o sistema. Ela precisa estar pronta. Precisa estar pronta. Ela tem que estar pronta. Dentro da usina existe uma caldeira gigante. Sim. Que tecnologias garantem a operação full-time, quando solicitado pela ONS, com qualidade e especialmente com segurança? Ela é uma caldeira hoje de queima por leito fluidizado, né? Então ela tem um leito de areia. Isso dá maior estabilidade, né? Hoje em caldeiras de força é o que tem de mais moderno, né? Então ela consegue manter uma estabilidade, uma queima mais completa, uma queima aproveitando melhor o combustível e também uma campanha maior, né? Como é que você, Cássio, se sente fazendo parte desse processo que diretamente está cuidando das próximas gerações? Com certeza. Não, é muito gratificante, né? Eu sempre trabalhei, né, no setor de celulose e a Eldorado seguiu por esse caminho de uma termoelétrica e comecei aqui na empresa também como operador de área e subindo, né, os cargos. E para mim é muito gratificante. A gente vê um processo limpo, né? Um processo, vocês podem ver que é uma usina silenciosa, a chaminé sempre com a tiragem baixa, né? Tem poucas emissões atmosféricas, né? A gente faz um controle forte sobre isso também. E é muito gratificante. Você sente que você contribui para um futuro melhor? Sim, claro. A gente está... O trabalho de todos, né? É importante para isso. E o nosso também, né? Por ser uma questão renovável, a gente sabe que vai perdurar por muito tempo. É legado, né? É legado. É sobre legado e sobre propósito. Cássio, muito obrigada por estar agradeço, conosco, Nathalie, falando um pouquinho desse processo que, de fato, transforma a realidade e entrega, né, energia para o país todo quando necessário. Isso. Obrigado, eu que agradeço. E a gente continua nesse segundo bloco falando da transformação do resíduo em energia.
Eu vou conversar agora com o Caio Marçal de Oliveira, ele que é especialista de biomassa da Eldorado Brasil Celulose. Caio, primeiro, muito obrigada por aceitar conversar com a gente e falar desse processo que é um case dentre no segmento de celulose e que mostra de fato que a Eldorado Brasil é uma empresa 100% sustentável. Muito obrigada, seja bem-vindo, viu? Que agradeço aí poder estar falando e realmente a gente, dentro do nosso processo, a gente reaproveita toda aquela madeira que não serve para o processo de celulose para poder gerar energia e toda essa madeira passa por um picador aqui elétrico, 100% elétrico, onde a gente a gente economiza, né, com questões de combustível, de diesel, a gente elimina isso, passa num picador elétrico e toda essa biomassa vem para cá, para a pilha, para poder atender a nossa usina termoelétrica Onça Pintada. Essa adoção da tecnologia de picador elétrico, ela é recente na Eldorado Brasil? Isso. Nós estamos aí com 1 ano e 4 meses fazendo esse processo aqui dentro da indústria, né? Onde a gente observou que isso, obviamente, é mais sustentável fazer com picadores elétricos aqui. Antes desse processo acontecer aqui, como ele acontecia antes de ser totalmente sustentável? Antes da gente trazer isso para a indústria, ele era feito na floresta, com picadores florestais, né, que são movidos a diesel, e atendia perfeitamente, né, as necessidades, porém tinha só essa questão aí de consumo de combustível, que a gente quis evitar isso. A gente vai mostrar para o nosso telespectador, enquanto a gente está aqui falando, que todo esse processo que você explicou para a gente, o caminhão chegar, pegar a madeira inservível, colocar na esteira e essa esteira virar realmente a biomassa, ela é toda controlada por um colaborador dentro de uma sala. É isso aí. Nós temos um operador, e esse operador ali ele tem uma tecnologia, né? Ele opera via IHM, toda essa operação, ele tem auxílios de mais de 6 câmeras ali, né, para ele poder controlar esse picador, todo esse processo de picagem. A picagem, por ser um picador único, certamente ele precisa passar por manutenção. Você me disse, antes da nossa entrevista começar, que por hora, mais ou menos, são 3 caminhões que levam um volume considerável de madeira inservível. Perfeito. A nossa capacidade aqui são 3 caminhões de madeira inservível por hora, com a capacidade aí de entre 50 a 55 metros cúbicos por cada caminhão, trazendo isso para tonelada, algo em torno de 40 toneladas cada caminhão desse. Dentro desse processo tecnológico que você citou, nós temos automações. Por estarmos dentro da área industrial, isso é mais fácil, né? Trazer tudo para dentro de uma tecnologia já existente na fábrica. E esse planejamento de manutenção do equipamento, ele é feito de quanto em quanto tempo para que esse trabalho não deixe de ser realizado? Perfeito. Para a gente garantir, né, a funcionalidade do equipamento, a conservação do ativo, nós temos uma parada programada que é realizada uma vez por mês por 12 horas. Então todo equipamento fica parado à disposição do time de manutenção para realizar todas as preventivas, todas as adequações necessárias para o equipamento dar condições de operar. Para quem está em casa, tira uma curiosidade. O que faz um especialista em biomassa? O especialista, ele acompanha toda a operação, né? Ele é o responsável por toda a operação. São 53 colaboradores, então ele acompanha esses colaboradores, todo o desenvolvimento, né? Na Eldorado, nada disso que a gente está falando não acontece se não for pelas pessoas, né? Então, a função do especialista é estar ali junto com o corpo de profissionais, buscando ali a produção necessária e atingir isso junto com os colaboradores que são peça-chave aqui na Eldorado. Essa madeira inservível é o que faz a Eldorado ser um case de sucesso, porque ela não produz apenas a celulose. Ela aproveita aquilo que não vira celulose para transformar em energia. E aí a gente está falando de economia circular. Como funciona na prática esse conceito de economia circular que faz com que a usina Onça Pintada funcione na sua plenitude? Esse processo de economia circular ele começa lá
na fazenda, né, lá na floresta, onde é feito toda essa separação da madeira que serve para o processo de celulose ou não, devido à falta de chuva ou algum sinistro que acontece. Essa madeira ela é separada, seja também por questões de diâmetro ou outras questões que ela perde a qualidade para a celulose, porém, em contrapartida, ela tem um poder calorífico muito grande para gerar energia, e isso a gente traz para aproveitar e gerar essa biomassa que vocês conseguem ver aqui atrás da gente. Então a gente pode dizer, diante disso que você está explicando para os nossos telespectadores, que há aproveitamento de aproximadamente, se não de 100% de sua totalidade, do eucalipto que é cortado na Eldorado Brasil Celulose. Hoje a gente consegue afirmar isso, que é 100% da madeira plantada na Eldorado Brasil, seja ela para celulose ou para energia, ela é utilizada. Vamos voltar a falar um pouquinho dessa nova linha de picagem, né? Que tem pouco mais de um ano. Como essa nova linha de picagem, ela trouxe resultados efetivos e avanços relevantes? Como a gente disse, um dos grandes ganhos aqui dessa linha de picagem é por ela ser 100% elétrica. Outro fator é que nós estamos do lado aqui do cliente, que é a nossa usina termoelétrica. E por estar aqui do lado, a gente convive com os clientes, a gente participa de reuniões, a gente entende a necessidade da caldeira dia a dia, entende o que ele precisa e a gente adequa aqui as nossas operações para atender com mais qualidade, com mais perfeição aqui a geração de energia da usina termoelétrica Onça Pintada. Do ponto de vista, porque você falou muito bem, e isso é uma das marcas da Eldorado Brasil, a questão das pessoas no centro do negócio, do ponto de vista da segurança do trabalhador, essa nova linha de picagem também trouxe ganhos? Muito bem lembrado, muito bem destacado. Trazer isso para dentro de um ambiente controlado da indústria, a gente consegue trazer mais segurança para os colaboradores. Haja visto que o colaborador faz todo o acompanhamento dentro de uma sala, o operador que está no equipamento de descarga está num ambiente seguro, o motorista está dentro do caminhão, então nós não temos pessoas que ficam diretamente na área sofrendo riscos, né? Então as pessoas só vão na área quando o equipamento está parado. Caio, eu queria muito agradecer a tua participação, parabenizar por esse trabalho, porque mais uma vez eu acho que o recado que fica é que é possível, sim, ter um negócio que traga o retorno para o acionista, mas que, sobretudo, tenha o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente, porque a gente precisa se preocupar com as futuras gerações. Então, muito obrigada pela tua participação, por todas essas explicações tão didáticas e parabéns por essa tua participação nesse processo tão incrível que é o funcionamento da usina Onça Pintada. Obrigado, a gente que agradece. Muito obrigado mesmo. A gente faz um rápido intervalo e parte para a última etapa do especial Onça Pintada, direto da fábrica da Eldorado Brasil Celulose, aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Não saia daí, até já! Eu acredito que eu estou construindo um planeta melhor, com mais importância, a parte de sustentabilidade, meio ambiente, que as pessoas olharem isso, né, com mais cuidado, não deixarem de lado, às vezes pensar, isso eu não vou colher agora, então não vou me importar, mas se importar sim, porque a gente está colhendo coisas do passado e o futuro também vai colher coisas que a gente está plantando. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário, que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. O plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. A
acreditar e inovar. Os terminais TEG, TEAG, TES são líderes na movimentação de grãos nos portos da Baixada Santista. Eles contam com uma diversidade de cargas como soja, farelo de soja, milho e açúcar. Com uma estrutura moderna que garante operações eficientes, seguras e sustentáveis, os terminais planejam embarcar 18 milhões de toneladas em 2024, gerando mais de 1.500 empregos na região. TEG, TEAG, TES, um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio. O Porto de Santos fez a cidade ser reconhecida no mundo todo, ao lado de ícones como Pelé, o café, o Jardim das Praias. A praticagem de São Paulo tem orgulho de pertencer a esse universo que alavanca o desenvolvimento do país. Os práticos manobram os navios com experiência e tecnologia para garantir a segurança e contribuir para a eficiência de um porto que não pode parar. Transtec World. Há mais de 10 anos atuando com movimentação, reparo e armazenagem de contêineres vazios para as principais empresas de navegação do mundo. Nossos terminais estrategicamente localizados somam mais de 240 mil metros quadrados de área no litoral e interior de São Paulo, movimentando mais de 1 milhão de TEUs por ano. Transtec World, referência em terminal de contêineres vazios. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto e Negócios fala sobre a importância da cultura organizacional. Valorizar pessoas e fortalecer o ambiente corporativo deve ser prioridade para empresas que olham para o futuro. Na Eldorado Brasil Celulose, essa proposta ganha forma com o programa Indique Gente como a Gente, que incentiva colaboradores a recomendarem profissionais alinhados aos valores da companhia. A indicação por meio do programa é uma ferramenta importante para a área de recursos humanos, porque amplia a forma de atrair novos talentos e valoriza a participação de colaboradores neste processo. E isso pode mudar a vida de uma família toda. Eu queria que a trajetória da minha mãe fosse transformada, assim como a minha. Quando a indiquei, eu sabia que ela tinha os mesmos valores e atitudes que a Eldorado busca e que a gente cultiva em nossa vida, como franqueza, determinação, disponibilidade, disciplina, humildade, simplicidade e atitude de dono. Programas como Indique Gente como a Gente reforçam a importância de colocar pessoas e valores no centro dos negócios. Este foi o nosso Minuto Porto e Negócios. Até a próxima. Tchau! Apoio Eldorado Brasil. Estamos de volta e chegamos ao último bloco desse especial direto de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, aqui na fábrica da Eldorado Brasil Celulose. Nos 2 primeiros blocos, vocês puderam conhecer as perspectivas de crescimento, as políticas e as aplicações da tecnologia em prol dos resultados. Souberam em detalhes como funciona a usina Onça Pintada, que fornece energia limpa, limpíssima, para várias regiões do país, de acordo com a demanda do Operador Nacional do Sistema. E nesse bloco, a gente vai falar sobre sustentabilidade, algo que começou tímido há alguns anos e que hoje, sem dúvida nenhuma, é valor de mercado. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso agora com Fábio de Paula, gerente de sustentabilidade da Eldorado Brasil Celulose. Fábio, seja bem-vindo, muito obrigada. Nathalie, eu que agradeço. Gostaria aqui em seu nome também cumprimentar toda a sua audiência. Fábio, sustentabilidade, esse termo que há uma década atrás já era falado, sim, mas talvez não tivesse a atenção devida. Você concorda que hoje é valor de mercado?
Sim, sem dúvida. Cada vez mais o mercado exige a aplicação de sustentabilidade em todos os negócios, né? Então, acho que no passado, realmente, ele era um pouco menos, né, difundido, né, nas empresas, mas hoje a gente percebe que quem não tem uma empresa sustentável está fora do mercado. Como que a agenda ESG está integrada ao dia a dia da operação quando a gente pensa na fábrica da Eldorado Brasil Celulose? A Eldorado ela já nasceu com o conceito de sustentabilidade, inclusive é um dos pilares que sustenta o negócio desde o início. Então, a gente tem diversas iniciativas aqui dentro da agenda ESG, trabalhando sempre no social, no ambiental e na parte de governança. E isso traz uma solidez muito grande para o negócio. Como é que vocês conseguem provar para o mercado, em especial, que a Eldorado é, de fato, uma empresa circular? Hoje, por exemplo, né, você visitou a usina termoelétrica Onça Pintada, né? Ela, nessa agenda de circularidade, ela é modelo. Por quê? Porque a gente pega uma madeira que antes era inservível para o processo de celulose, ou seja, era um resíduo que era descartado, a gente pica essa madeira e transforma ela em energia renovável. Então, isso na veia o conceito de sustentabilidade do negócio. E quando a gente conhece a fundo esse processo da Onça Pintada, a gente vê, inclusive, que o equipamento que promove essa moagem dessa madeira inservível, ele é, inclusive, elétrico. Isso, ele é movido por energia renovável também, proveniente do próprio processo. Como é que você, e assim, quando eu falo você, empresa, como é que a Eldorado avalia a agenda ESG para os próximos anos, mas não a longo prazo, a curto prazo? Hoje a Eldorado ela já tem uma agenda ESG muito consolidada. Então, a gente tem aí uma emissão de CO2 né, baixa, e a gente captura CO2 com o plantio das nossas florestas 12 vezes mais do que todas as nossas emissões próprias das operações emitem. Então, nesse sentido, a gente já é extremamente sustentável. Tem diversas iniciativas que a gente tem aqui dentro, né, do complexo industrial. Então, por exemplo, né, secagem de lodo biológico proveniente da ETE, então a gente capta a água do Rio Paraná, essa água passa pelo processo e depois vai para uma estação de tratamento. O resíduo disso é o lodo biológico. Esse lodo é seco e queimado na caldeira também para gerar combustível, né, principal, e gerar energia renovável. Energia renovável, isso que eu queria deixar bem claro. Energia que não agride o meio ambiente, né, Fábio? Exatamente. É uma energia proveniente de fontes renováveis, diferente de combustíveis fósseis, né, que eles são limitados e um dia vai acabar, né? Então, essa a gente acaba tendo uma renovação constante dela. Como é que, na operação, é garantido o reaproveitamento de 100% dos resíduos? Isso falando não só da Onça Pintada, mas, em especial, da fábrica aqui da celulose. Perfeito. Então, os principais resíduos, como eu comentei, o lodo, né, ele já tem uma tratativa, vira energia renovável. Existe a lama de cal, que é um resíduo considerável nosso também, que ele vira fertilizante e corretivo de solo, né? E todos os demais resíduos acabam tendo uma tratativa. Então, assim, hoje a gente tem mais de 10 subprodutos que são gerados a partir do resíduo. Como é que essa política ESG ela é passada para os colaboradores? Porque a Eldorado ela tem diversos setores, né? Do operacional ao industrial, administrativo. No entanto, essa política precisa ser parte de um cotidiano de todo mundo. Como é que isso é absorvido, é passado aos colaboradores como valor e senso de pertencimento? Perfeito. A Eldorado ela já tem uma cultura muito consolidada, uma cultura forte, né? E essa cultura, dentro dos objetivos dela, já tem a sustentabilidade como sendo um dos principais pontos. Então, é valorização de pessoas, sustentabilidade, inovação. E aí, como é que a gente faz esse repasse, né? É no dia a dia. Então, seja, né, através de divulgação de ações, seja envolvendo os nossos colaboradores nos processos, né? Então, são diversas ações e aí acaba virando cotidiano. Então, a gente acaba não tendo que estar, né, executando isso, mas sim faz parte do negócio. A gente pode dizer, então, que a eficiência operacional da companhia está diretamente ligada a essa agenda ESG. Sim. Produzir mais com o menor impacto possível ao meio. Quando a gente pensa em geração de energia, e aí eu estou falando da Onça Pintada, né? Ela, como bem foi falado no bloco anterior, ela é acionada sob demanda. Perfeito. E sob demanda para o país todo, né? Isso inclui as cidades da região?
Isso, porque como é que é o conceito, né, de uma usina despachada, né? Quando tem um déficit hídrico, né, pouca chuva e os reservatórios das hidrelétricas eles acabam reduzindo, o operador nacional aciona as usinas termoelétricas para que ela suporte esse déficit de energia, né? E aqui não é diferente. Então, quando tem essa baixa nos reservatórios, eles pedem para que a gente aciona a usina e ela passa a gerar energia de fontes renováveis aí para o grid, para o mercado. Como é que o investidor estrangeiro, em especial, enxerga esse conceito de lixo zero? Então, cada vez mais os indicadores, né, de clientes, de fornecedores, de investidores pedem isso, né? Então, resíduo zero, aterro zero, né, aterro sanitário, aterro industrial zero e circularidade. Então, hoje a gente tem que fazer o máximo de produção com maior eficiência, com menos uso e desperdício de recursos naturais. E com segurança ao trabalhador, né? Sem dúvida. Esse é carro-chefe, fundamental, sempre com segurança. Quando a gente fala de ESG, é claro que há uma bandeira muito forte para o lado ambiental, até porque o mundo vive os impactos dos extremos climáticos. Sim. Mas o ESG é um tripé, né? E quando a gente fala da operação de uma companhia, no caso da Eldorado, no segmento de celulose, a gente precisa pensar também no cuidado não só com quem compõe o time, mas com quem vive ao redor dessa estrutura toda, que são moradores da cidade, né? Que tipo de projetos sociais são desenvolvidos pela Eldorado em prol da comunidade que está no entorno? Perfeito. A gente é muito atento a essas demandas, né, vindas do social, que a gente chama, né, que são as comunidades. Então, a gente frequentemente aplica questionários para identificar essas demandas e, a partir dessas demandas, a gente cria projetos, faz as tratativas. Hoje, o principal projeto que a gente tem em várias comunidades aqui da região é o PAIS, que é uma produção agroecológica integrada e sustentável, que nada mais eles produzirem hortaliças orgânicas. Esse projeto teve início em 2012, final de 2012, início de 2013, primeiramente para a subsistência dessas famílias. Então, eles iam produzir para alimentar a própria família. Só que deu tão certo, a produção foi tão maior, que a Eldorado passou em 2016 a comprar parte da demanda deles. Então, hoje, os nossos restaurantes aqui, cozinhas industriais, toda a parte vegetal é proveniente desse projeto, né, do PAIS. Depois a gente expandiu ele para o pomar, que é inserindo frutas, né? E agora a gente está inserindo tubérculos também, então a parte de raízes, né? É um projeto sensacional porque ele iniciou pequenininho, foi expandindo e hoje ele não atende somente a comunidade do entorno, mas ele gerou capilaridade em outros setores. Vou dar um exemplo. Aqui no município vizinho, em São Paulo, Andradina, tem um fornecedor de mudas que ele teve que ampliar a produção dele para fornecer mudas para os participantes desse projeto. Então, assim, inicialmente era algo para subsistência e hoje é gerador de renda, inclusive. Exatamente. Essas famílias, a gente ajudou eles a formar uma associação, né? E hoje, além de fornecer para a Eldorado, eles fornecem para a merenda escolar do município, para hospitais, então tem várias outras feiras, né? Então, isso criou um negócio para eles, né? Como é que você se sente fazendo parte de um movimento como esse? Eu me sinto muito orgulhoso, né? Eu acho que a gente muda a vida das pessoas, né? Então, isso quando você vai lá no projeto, é nítido, né? A felicidade das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Eldorado com isso. Há um acompanhamento da Eldorado Brasil Celulose com relação a essas famílias que integram o Projeto Paz? Sim, frequentemente a gente faz um monitoramento, né? Onde a gente mede número de afetados, número de famílias, a parte de receita, né? Geração de receita por famílias e também a parte de fixação no campo, né? Então, quantas famílias conseguimos fixar no campo e quantas que retornaram, porque muitas famílias já haviam saído e aí com o projeto voltaram a morar nessa região. Oferecendo comida sem agrotóxicos, isso aí, né? Para a própria família e para o comércio como um todo. Fábio, eu queria muito agradecer a tua participação, parabenizar. Eu acho que sustentabilidade é uma temática que precisa ser falada, mostrada. Sim. E projetos como os desenvolvidos pela Eldorado Brasil Celulose precisam ser conhecidos porque podem sim e devem ser replicados. Eu acho que uma andorinha só não faz verão, mas várias voando na mesma direção, a gente faz uma revoada bem bonita. Muito obrigada, Perfeito. Viu? Obrigado, Nathalie. Obrigado a todos.
Estamos chegando no final de mais um especial direto aqui de Três Lagoas, na fábrica da Eldorado Brasil Celulose. Durante todo o programa você pôde acompanhar informações a respeito de produção, conheceu em detalhes o projeto da usina Onça Pintada, falamos sobre sustentabilidade e a gente não poderia encerrar de uma maneira diferente, senão com a visão e o sentimento daquele que faz tudo isso acontecer, o colaborador. No caso, a colaboradora. Eu estou aqui conversando com a Daiane de Souza Melo, ela que é operadora de caustificação e forno de cal. Daiane, muito obrigada por topar falar um pouquinho da tua história e do teu sentimento enquanto colaboradora da Eldorado dentro desse processo que no mundo atual é tão importante, né? Que é pensar em como a gente está cuidando do negócio para que ele se torne efetivamente sustentável. Então, muito obrigada. De nada. Eu queria começar a nossa conversa com você falando um pouquinho da tua história, porque você tem história aqui com a Eldorado, né? Tenho. Bom, meu nome é Daiane, né? Eu sou operadora de SDCD, aqui da caustificação em forno de cal. E minha história começou lá atrás, há 11 anos atrás, quando eu entrei aqui na Eldorado como estagiária da área de recuperação química. Eu fiz o meu estágio, assim, no término do estágio, eu fui efetivada na área de caustificação em forno de cal, né, na parte de operação. Entrei como operadora assistente, depois eu fui promovida para operadora de área 1, depois operadora de área 2. Tive a oportunidade de fazer um treinamento para ser operadora de SDCD, fiz o treinamento e após o término, quando tive uma oportunidade, eu fui promovida, que é a minha função que eu trabalho hoje. E é importante a gente esclarecer que a função que você opera hoje, só você opera do ponto de vista de ser uma mulher dentro de um grupo, né, num setor que ainda é essencialmente masculino. Isso. Eu sou a primeira mulher, né, a operar o painel da caustificação em forno de cal. Eu me sinto muito orgulhosa, né, por estar nessa posição. Historicamente, indústria é uma área mais masculina, então eu ter esse espaço aqui dentro, me dar essa oportunidade, ter esse reconhecimento, eu fico muito grata pela empresa, né, pela Eldorado, por ter reconhecido isso. E não, assim, eu nem levo muito para a questão do gênero, mas por ter visto a minha capacidade de estar ali, de eu estar executando a minha função. E você compreendendo que a construção efetiva de um bom resultado é o lado a lado, né? É o lado a lado. Não é o homem sendo maior ou melhor do que a mulher, Isso. e nem a mulher sendo maior ou melhor do que o homem. É os dois trabalhando em conjunto, né? O que cada um pode agregar. E como é que é seu dia a dia junto do time desses meninos? É divertido, né? É bem divertido, tem muito respeito, eles me respeitam muito por ser mulher. Então, não tenho problemas com eles são super legais, a gente conversa sobre qualquer assunto, resolve qualquer problema. A gente tem a dinâmica entre as áreas, que a gente precisa se comunicar entre as áreas, porque as áreas aqui são comunicadas uma com a outra. Então, assim, eu não vejo que eles me tratam diferente por ser mulher, eles me tratam igual com qualquer outra pessoa. É assim que a gente constrói, de fato, a equidade dentro de um setor que está se propondo a ser mais diverso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua função, operadora de caustificação, essa palavra difícil. Isso. O que faz uma operadora de caustificação e qual é a importância dessa função quando a gente pensa no segmento da celulose? Bom, a área de caustificação em forno de cal, ela fica responsável por fazer a produção do licor branco, né, para cozinhar a madeira lá no digestor. Então, a gente controla o processo, a gente faz parada de equipamento, a gente liga equipamento, a gente analisa todas as variáveis do processo, a gente controla, checa a análise dos laboratórios. Então, a gente é mais um controle do que está acontecendo lá na área. Tudo a gente vê por aqui. E é importante a gente dizer que esse controle, essa operação de caustificação é da fábrica. Isso. Não tem a ver, por exemplo, com o que a gente mostrou na usina Onça Pintada. Isso, é um processo diferente. Como esse processo conversa com aquilo que hoje as empresas sérias levam em conta, que é a questão da sustentabilidade e do aproveitamento 100% da sua matéria-prima sem que haja geração de resíduo que seja descartado? Bom, aqui
Na minha área já é o nome de recuperação química, né? A gente recupera todo o processo. Então, a Eldorado leva muito a sério essa questão de sustentabilidade, né? Isso está presente no nosso dia a dia. E voltando para a operação, assim, todo o nosso processo, ele é reaproveitado. Os resíduos que não são, eles são descartáveis, mas sempre visando os parâmetros ambientais. A gente tem todo um controle ambiental. Como é para você, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, saber que o seu trabalho contribui para um cenário, no final das contas, mais sustentável e mais limpo? Eu me sinto aliviada por fazer parte dessa parte de trabalhar pensando em sustentabilidade, a empresa pregar isso, porque a gente tem um hábito aqui dentro da empresa, a gente acaba levando para fora. Então, a gente leva para sua casa, para os seus filhos, para sua família. A gente explica o porquê que tem que ter a sustentabilidade, o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. Porque isso a gente não vai colher agora, a gente vai colher no futuro. E se cada um fazer sua parte, né, um pouquinho, a colheita lá na frente é grande. É grande e é boa, né? E é boa. Então, assim, a gente aprende também aqui dentro da empresa e leva isso lá fora também. O que você aprendeu ao longo desses 11 anos que você levou para dentro da sua casa e que dentro da sua casa já se tornou, já houve um resultado prático do ponto de vista de mudança de comportamento? A coleta seletiva, eu não tinha um hábito, né? Com o tempo eu fui criando um hábito aqui, a gente entende mais sobre sustentabilidade, né? A empresa ela prega muito sobre isso, então você acaba levando isso para sua casa. As pequenas coisas, talvez você não consegue ser 100%, mas as pequenas coisas que você vai fazendo no dia a dia, você já colhe, você já vê o quanto que a sua cabeça mudou. Isso você ensina seu filho, você pode ensinar um amigo, só de ver, não precisa nem precisar falar, mas a pessoa vê, ela faz a coletinha dela, ela separa o lixo. Então, eu acho que essas pequenas coisas já contribuem já. Seu filho aprendeu com você sobre isso? Aprende. Ele é responsável lá em casa pela separação, é a função dele, ele já trabalha bonitinho, nem precisa mais fiscalizar. O que você acha de mais importante, se é que você pode elencar um fator, para que o seu trabalho seja exercido com excelência? Não excelência só para a empresa, mas para a tua satisfação enquanto profissional. Atenção, eu como operadora de SDCD, eu tenho que estar sempre atenta ao processo. O foco, né, a gente fala muito aqui, foco no detalhe, realmente o detalhe faz diferença. Então a gente foca no detalhe, o que ninguém acha que vai ver, vai passar batida, é o que a gente olha e realmente faz diferença. Então, na operação é isso, a gente tem que ter atenção, a gente tem que ter foco no que a gente está fazendo, ter determinação, clareza nas nossas escolhas, porque a gente trabalha controlando o processo aqui, mas a resposta é lá na área, né? O que você diria para mulheres que, por exemplo, estão aqui na Eldorado em outras áreas, mas que gostariam de buscar uma nova posição dentro da área operacional? Tentar, porque muitas vezes a pessoa olha e fala, não vou conseguir porque é uma área masculina. Tenta se identificar, estuda sobre a área, mostra interesse, que é importante você demonstrar interesse, que você está interessada. E é isso. Eu acho que é uma área assim, eu tô abrindo portas para outras mulheres virem. As mulheres têm que vir, não ter medo e fazer acontecer aqui dentro. Que planeta você acha que você está construindo a partir do teu trabalho para as futuras gerações? E quando eu falo futuras gerações, eu estou falando do teu filho, do filho do teu filho. Que planeta você acha que você está construindo? Eu acredito que eu estou construindo um planeta melhor, com mais importância a parte de sustentabilidade, o meio ambiente, que as pessoas olharem isso, né, com mais cuidado, não deixarem de lado, às vezes pensar, isso eu não vou colher agora, então não vou me importar, mas se importar sim, porque a gente está colhendo coisas do passado e o futuro também vai colher coisas que a gente está plantando. É isso. Daiane, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, que prazer incrível terminar esse especial com uma mulher, numa posição que é essencialmente, ocupada essencialmente por homens, tendo a certeza de que a diversidade se constrói pela competência e não pelo gênero, e que sustentabilidade tem sim
a ver com qualificação, capacitação e com detalhes que às vezes as pessoas pensam que não fazem a diferença, mas fazem lá na frente. Muito obrigada, Daiane. De nada. O Porto e Negócios especial, direto aqui de Três Lagoas, na fábrica da Eldorado Brasil Celulose, onde falamos sobre economia circular, onde mostramos a usina Onça Pintada, que produz energia limpa, distribuída para o país todo, onde falamos também sobre sustentabilidade e legado, termina agora. A você que ficou conosco, espero que tenha aproveitado e adquirido aquilo que é mais importante para o nosso projeto: conhecimento. Eu volto a te encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito, a partir das 10 horas da noite. A gente se vê. Até lá! Tchau! Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Stolthaven Terminals. Referência mundial em armazenagem de líquidos com segurança e eficiência. Porto Itapoá. Transtec World. Referência em terminal de contêineres vazios. 24 horas em movimento. A Embrapa